Ô Ale, Oba. O que a gente pode falar dessa decisão de ontem da Copa Sul-Americana, hein? Que venceu o time que foi mais organizado, que quis mais, que entende futebol de uma maneira mais simples, né? E que o Cruzeiro apresentou o que vem apresentando basicamente nos últimos jogos. Se você tirar ali a exceção de uns 20 primeiros minutos contra o Flamengo, talvez o primeiro tempo contra o Criciúma, não foge muito do que a gente tem visto, o aproveitamento do Diniz. O nosso ouvinte telespectador falou até do Pesolano. Assim, em termos de número, ninguém foi pior num passado recente do que o Diniz, 30% de aproveitamento. Né? Então, assim, é complicado, né, cara? Então, acho que o Diniz tinha algumas escolhas para serem feitas e, na minha opinião, ele escolheu as piores. Foi um dia ruim do Cruzeiro e também do seu treinador. Agora, essa é uma questão que a gente já vem conversando faz muito tempo, né? Quem contrata o Fernando Diniz sabe do combo, né? Do pacote. Não contrata sendo enganado, né? Principalmente na metade da temporada. Ontem eu achei que ele errou na escalação. A gente falava muito, principalmente da presença do Wallace, né? O Wallace não conseguiu jogar ainda, impressionante. É impressionante o curioso caso do jogador que nunca entra em forma. Ele é muito bom jogador, mas não no Cruzeiro. E aí ele tinha o Lucas Silva pedindo passagem por vários motivos, né? Um deles é porque quando ele foi solicitado ele foi bem, pelo entrosamento com o Romero, pela liderança, pela identificação com o clube e principalmente, mas o principal é que o Wallace estava muito mal, né? Se perguntasse pro torcedor na rua, acho que seria uma unanimidade que o Wallace não poderia jogar, jogou e ainda depois queimou o cara com 30 minutos do primeiro tempo, que assim, é uma assinatura, né, do erro e também expõe muito o jogador, né? Isso é ruim no fica feio, grupo, né? Fica feio. Eu também sempre falei aqui, mas enfim, aí são diferenças muito menores, né? Eu acho o Lautaro muito mais competitivo do que o Verón, né? E eu também acho que o Vidalba é mais jogador do que o Zé Ivaldo, mas não é mais zagueiro do que o Zé Ivaldo. Verdade. Né? E acabou não acompanhando ali no lance de um dos gols. O Diniz que teve mais tempo para treinar, a gente sempre fala de tempo. Agora, o treinamento, ele pode ser bom ou ruim. Por quê? Se você passa uma informação que ela não encaixa com o seu time, o teu time fica treinado para aquela situação, ok? Sim. Mas aquilo não faz bem pro teu time. Por exemplo, a marcação alta fez péssimo pro Cruzeiro. Ele treinou aquela marcação. A última linha defensiva, ela não foi lá para frente, distante do Cássio, que é um goleiro que inclusive não é bom para fazer essas coberturas da bola longa. Ela não foi lá para frente porque ela quis, porque ela foi treinada para isso. E nessa escolha do Diniz, nesse treinamento que ele teve durante esses últimos dias, o Racing fez 2 gols. Um foi anulado por um fio de cabelo e o outro foi gol. Então, é uma informação que ele passou e que ele reforçou que deu errado. Outra coisa que a gente já vem falando faz muito tempo, que é muito bacana você sair tocando com a bola no chão ali, com passes curtos, né? Com a aproximação dos jogadores, desde que você não dê o gol para o adversário. E eu não me lembro, sincero, honestamente, se você ou se não o nosso espectador puder lembrar de um jogo em que o Cruzeiro não entregou a paçoca para o adversário. Eu lembro assim, de vários jogos em que o adversário não aproveitou as chances. Teve a chance, recebeu essa bola, mas não conseguiu converter. Mas que vai entregar é que nem o show do Roberto Carlos, vai ter, isso é certeza, que tem, é certeza uma entregada. E o Racing aproveitou uma dessas, acho que também demorou demais, 78 minutos. Deixando o Verón em campo, tendo o Lautaro para jogar, sendo que o Verón não tá jogando nada, assim, beira o absurdo. Viu que o Verón não tava bem, ainda mais que tá calor, põe o Lautaro para jogar um pouco antes, né? Então, também eu acho que foi um equívoco e também o ambiente, né? O ambiente, vestiário. Pô, a gente viu ele num jogo que não valia tanto quanto o Corinthians, que ele que escalou o time, ele que botou os caras para jogar, ele esculachando vários deles, né? Vários deles, isso não é a primeira vez que acontece, como se ele não tivesse responsabilidade pela fase do Cruzeiro. Então, só quem é o responsável são os jogadores. Então, acho que teve vários equívocos, mas para mim o maior não foi ter mandado embora o Seabra. Eu acho que se você for analisar por vários aspectos, você vai achar motivos para o Seabra continuar com o trabalho ou você demiti-lo, ok? O grande erro foi escolher o Diniz no meio da temporada. No meio da temporada. Se ele começa ali em janeiro, você vai ter uma discussão. Olha, eu acho que o jogo do Diniz não serve porque ele quer ser o melhor do time, porque ele não abre mão das suas convicções, porque em vários momentos deu errado, só em um deu certo, que foi no Fluminense nesse último
nesse penúltimo ano, né? Porque nesse último ano ele estava em último lugar, em 16 jogos foi uma vitória só. Você tem uma discussão, mas no meio da temporada não existe discussão. Não tem existe. uma ruptura de um trabalho para a chegada dele. Completamente diferente. Completamente diferente. E aí, muita gente fala, e eu acho que vale a conversa, de continuidade, né? Continuidade, ô Romano, é o seguinte, depende do caso. Depende do caso. Por exemplo, vou te dar um exemplo claro aqui. Se o Cudê tivesse no Internacional até agora, onde estaria o Internacional? Provavelmente não estaria brigando pelo G4. Estava na zona do rebaixamento. Sim. Né? Então, assim, continuidade depende muito do caso. Tem que ser analisado sob vários aspectos. Para mim, o primeiro deles, o pessoal que entende de futebol no Cruzeiro, tem que ter uma conversa com o Diniz. Fala, meu amigo, e aí? O que você tem para explicar para nós dessas pataquadas que você tá fazendo? Se ele fala, não, é isso que eu penso, tá certo, tá ótimo, tá maravilhoso, que nem ele falou ontem, foram 2 erros, mas foi bom. Se é isso aí, sinto muito, não tem como ter continuidade. Agora, se ele entender, falar, não, realmente vou repensar algumas coisas, depois de alguns insucessos, eu acho que dá para fazer algumas adaptações, aí é uma outra conversa. Mas se ele se mantiver irredutível para algumas situações, o Romano, aí fica difícil. É verdade. Olha só, quem tá te mandando um abraço é o Carlos Souza, lá em Sete Lagoas, aproveitando, mandando um abraço pro Teca, lá também em Sete Lagoas, tá acompanhando a gente. Essa questão do time, eu estava conversando ontem com o Rafael, antes de começar o Bola na Área, certo, na TV Alterosa, e aí ele falando, não consegui dormir essa noite de tanta ansiedade, Romano, tô muito ansioso, acho que vou até passar mal. Aí começa, calma, não sei o quê, a gente falando sobre time. Engraçado que a gente tem o mesmo pensamento, olha só, sem a gente ter conversado, você falou sobre essa possibilidade de montagem de time comigo agora. Ontem eu falei com ele que eu não teria entrado com o Vidalba, ele até falou assim, mas por que não Vidalba? Eu entraria com o Zé Ivaldo. Aí ele falou assim, mas o Zé Ivaldo tem cara de final, só. É maluco, tem cara de final, vai chegar junto o jogador. Aí falei com ele, eu não entraria com o Alisson, eu entraria com o Lucas Silva, e eu não entraria com o Verón, eu entraria com o Lautaro. Eu conversei isso com ele, falei isso com ele, e a nossa opinião tá batendo agora. A gente tá comungando o mesmo pensamento. Como tem a participação agora do meu amigo Emerson Pansieri. Ô, Xará, e aí o day after, o dia seguinte do Cruzeiro, hein? Boa tarde. Todo mundo chateado no Cruzeiro, realmente o momento agora de reorganizar as ideias, porque tem o brasileiro, né? Passando aí pela frente do Cruzeiro na quarta-feira. E aí, ô Romano, eu tava ouvindo o que disse o Alê, me chamou também muita atenção o que eu perguntei pro William na zona mista, ali na saída de campo. Eu perguntei pro William assim, ô William, e aí, você teve problemas ali do lado direito, enfim, teve alguns erros, ele, em hora nenhuma, fugiu das perguntas, ele admitiu os erros, admitiu que os erros aconteceram, que o Cruzeiro realmente foi infeliz, teve um dia infeliz, e aí eu questionei pra ele assim, e você também teve uma questão de rendimento, alguma coisa que deu uma alterada. Aí ele também contando que tem uma mudança da própria, vamos colocar assim, da comissão técnica em relação ao que ele faz dentro de campo. Então, muita gente fala assim, né? Tem essa ideia, o cara vai pra seleção e volta pior. Isso aí não é assim, né? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. É muito mais a filosofia de trabalho da comissão técnica em relação ao quê? A organização, ao preenchimento de espaço, a forma ofensiva e defensiva que o jogador está executando, Romano. Pois é uma questão, inclusive, já que você falou no William, Xará, vamos ouvir o William aqui? Deixa eu mandar um abraço aqui também pro André Perfumado. O André Perfumado é lá de Sete Lagoas também, a galera de Sete Lagoas acompanhando em peso. O homem só tá nas altas. Olha só, vamos falar do William, né? O William fazendo esse balanço e apontando o que mudou no Cruzeiro. Vamos ouvir. Cara, é diferente do que a gente fazia antes, adaptação. Eu acho que a gente melhorou muito desde que o professor chegou, faz 2 meses que ele tá com a gente. Eu acho que a gente melhorou bastante coisa. Eu acho que dá pra ver todos os jogadores com muita coragem para fazer o que ele pede.
mas não vai ficar perfeito em 2 meses. Então, obviamente que a gente precisa melhorar muito. E para mim também é adaptação. Antes eu fazia algumas coisas e hoje não posso mais fazer porque estou me adaptando ao esquema do professor. Então é como eu falei, é adaptação, é tentar absorver o mais rápido possível tudo aquilo que ele pede. Gostou ou não, a gente tem que fazer e tem que tentar dar o nosso melhor. Muito consciente, né? Não, e aí... Olha só. Fala, Pance. Prestaram atenção? Sim, e muito consciente. O Pance acho que vai falar a mesma coisa. Tem um aí é estatística, né? Estudo, não sou eu que tô falando aqui, não é opinião, aqui não cabe opinião. Dos caras do Cruzeiro que tem mais passes longos, que são lançamentos vitoriosos, estatisticamente falando. Sim. Esses caras, você pode ver aí, ou eles caíram muito de produção, ou eles foram pro banco de reserva. Sabe quem são esses caras? Barreal, Zé Ivaldo, Matheus Pereira e William. Sim. São os caras que têm mais lançamentos vitoriosos. É ruim um lançamento longo? Se a bola cair nas costas do zagueiro pro meu atacante, se a bola cair no peito do meu atacante para ele dominar com calma, ou é até ótimo. Para fazer um pivô, maravilhoso. Maravilhoso. Agora, esses caras caíram de produção ou foram pro banco de reservas. Isso é um dado, né, Pance? Isso. Você, Ale, vou até mandar um abraço pro meu amigo Regis Campos aqui, ó, tá falando assim, ó, ele mandou aqui pra mim agora. O comentarista Ale Oliveira mostra tudo explicando. Fala pra ele que sou fã. Obrigado, irmão. Eu concordo plenamente, Ale. O Zé Ivaldo, Romano, presta atenção, o Zé Ivaldo, ele tem essa de dar às vezes um chute, né, um lançamento lá de trás, desde a época do Pessolano. E eu vi, em muitos casos, essa bola chegando melada pro ataque e resultando em gol, gente. Então, assim, o William acabou de falar que mudou o comportamento dentro de campo, o Zé Ivaldo foi pro banco de reservas, o Matheus Pereira tá mudando o jeito de jogar, então é aquela coisa, o Cruzeiro vai ter que fazer uma ideia de pensamento. É isso que ele quer para 2025? Então vai abraçar as ideias do Diniz para 2025 e vai contratar jogadores do nível que conseguem fazer isso, né? Que entendem essa filosofia de trabalho. Eu acho que é muito mais nesse caminho, porque agora o ano tá acabando. São 4 jogos, e 4 jogos que podem significar a permanência do Cruzeiro na Libertadores. Agora tá na faixa, mas precisa ganhar, né? Então, ó, Grêmio, Bragantino, Palmeiras e Juventude. Ah, mas o Juventude tá lá na situação complicada. Gente, jogar em Caxias do Sul nunca foi e nunca será fácil. É verdade. Ô, Ale, deixei a seguinte pergunta pra você, de uma frase dita pelo William, que pra mim foi muito forte. Falando sobre esquema, sobre jeito de jogar do Diniz. Gostando ou não, a gente tem que fazer. Eu acho que comprova tudo aquilo que a gente tava falando, né? De violentar um pouco a característica, de ambiente ruim, vestiário complicado, o desempenho que realmente não é condizente. Você sabe que eu vou cometer aqui um semi-exagero, se você assim me permitir. Claro. Eu fico com a impressão que o Flamengo trocou o treinador para ser campeão da Copa do Brasil. Que do jeito que tava ali com o Tite a coisa não ia acontecer, né? Não acho que nem passaria pelo Corinthians. Pois é. Então isso aconteceu. Eu fico com a impressão às vezes que o Cruzeiro trocou o treinador para perder a Sul-Americana. Porque assim, o primeiro tempo foi tão desigual em todos os sentidos que dá a impressão que o Racing é um time imbatível, que o Racing é o melhor time do nosso continente. Bem treinado ele é. Muito bem. Muito bem treinado ele é. Muito determinado, tem bons jogadores, sim. Tem bons jogadores, é um time chato, não se entrega. Exatamente. Agora, eu sei que o campeonato não é de olerite, nem sei se tem essa palavra ainda, mas o Cruzeiro é um time mais caro e que tem mais jogadores talentosos. Sim, individualmente então, assim, é muito melhor. Não é falar, não, mas não dava pra ganhar do Racing. Dava, se dava. E até o segundo tempo, é claro que é circunstancial, né? Porque com aquele calor que estava ontem no Paraguai e com 2-0 a seu favor, evidentemente que o Racing ia mudar a sua postura. Sim. Porque se o Racing continua pressionando a saída de bola, ia fazer mais gol. Mas aí o que acontece? O Racing traz a sua marcação para o seu campo de defesa e aí a primeira coisa que acontece com o jogo é que o Cruzeiro não perde mais a bola do lado do Cássio. Essa é a primeira coisa. E aí, evidentemente, que o jogo já fica de uma outra maneira.
né? O treinador lá, o doidão, teve que fazer várias modificações. Isso aí mexe com a estrutura do time, porque fisicamente o time se entregou muito no primeiro tempo, que era o que você espera de qualquer time numa decisão, né? Claro. Você se mate, né? E aí no caso deu certo, porque conseguiu o resultado, e aí depois procurou administrar. Mas o Cruzeiro no segundo tempo, ele jogou bola, né? Principalmente o Mateuzinho, que é um grande jogador, né? Mas a entrada do Lucas potencializou o Mateuzinho. Com certeza, mas isso não é de hoje, né? Isso aí desde que ele teve oportunidade. E aí, de qualquer maneira, você viu que não é? Mais uma verdade, eu concordo, assim, plenamente contigo. Assim, concordo demais contigo, Ale. Deixou bem claro que sim, dava. Sim, dava. Se você consegue fazer deixar os jogadores, principalmente os melhores, mais confortáveis, se você tem um esquema mais simples, se você pode dar um chutão para frente ou um lançamento, se você não precisa obrigatoriamente entregar a paçoca no campo de defesa, você não precisa jogar com uma linha alta, com um time que tem bons lançadores e jogadores de velocidade. Então, para com esse negócio que o Racing agora vai ser o campeão do mundo. Não vai. Dava sim. O time do Cruzeiro tem as suas carências, evidentemente que tem. Mas para ganhar do Racing, dava muito bem, Romano. Eu também concordo com você. O Racing tem sim o seu valor. Sim. O Racing tem sim as suas qualidades. Por exemplo, Quinteiro é um baita jogador. O Almendra comanda o meio campo ali. É um jogador que às vezes você até esquece que ele tá em campo. Verdade. Mas ele comanda o time. O lateral também, que consegue mudar a dinâmica do jogo, ele fecha como um terceiro. É o que o Milito tenta fazer com o Zarate, fez com o Saravia há muito tempo. É isso. Fecha como um terceiro zagueiro, ou ele empurra o time pra frente e aparece como ala. Então, ele tem suas qualidades, é muito bem treinado, sim. Romano, aquele Salas também é forte, Salas, né? É um jogador forte, né? Assim, pra essa estocada rápida, ele é muito forte. Muito forte, mas tem um detalhe, não é um time imbatível. É um time que o Cruzeiro, tendo peças individuais melhores, poderia ter vencido. Mas aí passa pela questão de conjunto, passa de entendimento de jogo. Eu acho que o principal problema é o entendimento de jogo. Sim. Sabe? A ideia que, eu não sei, você que está mais presente, Xará, pode até me dizer se eu estou errado ou não, mas a impressão que passa é que a ideia de jogo do Diniz está fazendo a cabeça do jogador do Cruzeiro virar um trevo. Cheio de dúvida. Eu também tenho essa impressão. Aqui na Itatiaia eu tenho a oportunidade de fazer todos os jogos do Cruzeiro, né? E a gente faz o jogo no gramado e vê o jogo de uma maneira. Em alguns jogos, por exemplo, Copa Sul-Americana, e aí tem uma questão de impedimento, a gente vê da cabine, então é também uma outra forma, um outro jeito de jogar. Eu tenho impressão, e eu vou trazer aqui uma impressão que eu tive, e a gente tá falando do William, muito pelo contrário, com muito respeito ao jogador. Porque eu vi o William em um momento do jogo, mas é uma ação da partida, tá, tudo bem, é uma ação da partida, mas eu vi o William fazendo uma jogada do lado esquerdo, trombando quase no Marlon, gente. Então, assim, isso não saiu da minha cabeça, isso foi no primeiro tempo, e o lado direito estava aberto. Então, assim, alguma coisa está acontecendo, mas esses atletas, sinceramente, mês de novembro, já quase chegando dezembro, a turma vai ter que falar assim, bora, porque o nosso sonho é voltar para Libertadores, de quem tá lá também, de quem comanda o Cruzeiro. A gente sabe que é o sonho do Matos, é o sonho do Pedrinho, vai ter que ser assim, né? Vai ter que ser na energia e naquilo que o Cruzeiro já fez. O Cruzeiro já fez dentro do campeonato, né? O jogo do Botafogo não pode ser esquecido. Você bater o Botafogo no Rio de Janeiro não é fácil. Então, assim, usa o que deu certo para tentar fazer e buscar essa classificação. Mas eu tenho um pouco dessa percepção de uma dificuldade desse entendimento. Xará. Pois é. Ô, Xará, você tá cansado pra caramba. Você até bronzeou, tá, pra quem tá pra quem tá no YouTube, tá vendo aí tá o sol lá no Paraguai, um negócio fortíssimo. Tá bem sensual, né? Vou te liberar aqui pra você descansar. Pelo menos eu não fiquei vermelhinho igual o Pio, viu? Se você ver o Pio, quando vocês olharem a latinha do Pio, vocês vão assustar. Igual a canopla da Itatiaia, vermelhinho. O Ale, eu tenho certeza que vai fazer piada. Olha só, deixa eu só trazer um recado pra vocês aqui da HS Autopeças, porque segunda-feira é dia de você olhar a peça do seu carro. Você que é taxista, você que é Uber, não tem problema. Tem no Glória, tem no Céu Azul, tem Betim Contagem, na Avenida Tapajós, 1661. Peça é coisa séria, peça é na HS Autopeças. O Xará, eu falei do Pio, porque o Pio, ele tava fazendo o seguinte, no lugar que era fechado,
no hotel, por exemplo, ele estava usando boné. No estádio, que era aberto, ele deixava o boné no hotel. Eu não entendi isso até agora. Uma hora ele vai me conseguir explicar isso. Eu vou ser obrigado a usar a frase desse rapaz que tá do meu lado aqui. Aí é loucura. Não, Pio, mas é do Pio, né? Solta a frase aí, solta a frase aí, Ale. Pio, mas é o Pio, né? O Pio a gente entende, né? Xará, obrigado. Dá um beijo da dona Eusenia por mim, viu? Com certeza, com certeza. E é importante a gente esclarecer algumas coisas que vimos em loco e que participamos dessa cobertura que a Rádio Itatiaia dá todas as condições para a equipe. Estávamos lá dentro da concentração do Cruzeiro e é importante a gente explicar muito ao nosso ouvinte. Valeu Xará. demais, obrigado pela participação. Olha só, a Frente Mineira em defesa do serviço público defende o Ipseng e toda a sua importância para a sociedade com seu trabalho na área de saúde, aposentadoria e pensões. Defender o Ipseng é defender Minas Gerais. Vamos ouvir o Diniz, porque o Fernando Diniz, ele explicou a escolha pelo Wallace para iniciar o jogo e depois substituir o jogador aos 29 minutos do primeiro tempo para dar lugar ao Lucas Silva, e eu quero saber se você vai concordar com ele ou não. Ok. Viu, Ale? Vamos ouvi-lo. time para iniciar o jogo, tudo que aconteceu, que tinha acontecido previamente, era o time que iniciou, na minha opinião. O jogo lá contra o Lanús foi um jogo de semifinal, jogando fora de casa. O Wallace foi muito bem no jogo, os treinamentos ele estava muito bem e, na minha concepção, ele tinha que iniciar o jogo. O time como um todo não começou bem a partida, a gente começou a sentir um pouco, talvez, o próprio peso da decisão, tentando se encontrar no jogo e tomamos 2 gols no início da partida. E, obviamente, pouco antes da troca já tinha melhorado um pouco, e com a troca do Lucas Silva, o time ia ganhar mais mobilidade, que era isso que a gente queria. Então, assim, com o Wallace no campo, a gente sabia que poderia ter um pouquinho, o time ficar um pouco mais coeso, um pouco mais fechado, mas a gente acabou tomando 2 gols e de erros, assim, coletivos. E com a troca, a gente deu mobilidade, a gente conseguiu já no primeiro tempo criar chance de gol. No segundo tempo, a gente teve uma melhora acentuada, fizemos um gol e poderíamos ter empatado a partida. Concorda, Wallace? Não, e assim, se você perguntar pro Wallace se ele gostaria de sair jogando, mas com 30 minutos ele ser sacado, Nunca. Isso aí até porque assim, se vê que o cara não tá bem, não é com 30 minutos de jogo que você vai ter essa confirmação. O Wallace, inclusive, participa de forma decisiva, negativamente, em um dos gols, né? Então, assim, não precisava disso. Não precisava dessa exposição, não precisava correr esse risco, não precisava tomar 2-0, porque tava gritando que o Lucas Silva, pelos motivos que a gente já citou, deveria ser o titular do time, e o Wallace realmente ainda não se encaixou. E assim, não é problema nenhum. Tem jogador que demora um pouco mais para entender, para se readaptar, já que ele estava há muito tempo jogando na Europa e tal. Não tem problema nenhum. E outra, citar o jogo contra o Lanús é o 18º do Campeonato Argentino, é um time fraco. Lanús é um time fraco. A gente tá falando do Racing, que é o 3º colocado do Campeonato Argentino. Citar que foi um jogo que, como o Wallace viveu esse jogo, então ele tá preparado para tudo. Não, calma. E o Lucas Silva não é nenhum menino. Sim. Já jogou aqui, ali, inclusive já jogou no Real Madrid, sabe? Principalmente com a camisa do Cruzeiro, ele já viveu várias emoções e de forma vitoriosa. Então, assim, discordo de tudo que ele falou nesse trecho da coletiva. Eu assino embaixo que você disse, viu, Ale? Eu acho que foi mais gosto pessoal do que a verdade campo-bola. Teimosia, né? A famosa teimosia.